Senhoras e senhores, nobres convidados, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem aos 39 anos de realização da primeira cirurgia cardíaca no estado do Amazonas e ao professor Dr. Mariano Brasil Terraças, conforme requerimento 2442/2018, de propositura do vereador Fred Mota. E para presidir esta reunião solene, convidamos o excelentíssimo vereador Fred Mota. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma reunião solene em homenagem aos 39 anos de realização da primeira cirurgia cardíaca no estado do Amazonas. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Fred Mota e será presidida pelo mesmo. Autoridades parlamentares, senhoras e senhores, boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene aos 39 anos da realização da primeira cirurgia cardíaca do estado do Amazonas, em homenagem ao professor Dr. Mariano Brasil Terraças. Neste momento, convidamos para participar da mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria, o professor Dr. Mariano Brasil Terraças, presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, o nosso homenageado. A Sua Senhoria, o vereador Everton Vanderlei. O excelentíssimo senhor professor doutor magnífico Silvio Mário Pulga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A Sua Senhoria, o senhor Jean Marcelo Chaves de Almeida, subsecretário municipal de Gestão Administrativa e Planejamento da Censa, representando a Prefeitura de Manaus. O excelentíssimo senhor comandante doutor Carlos Eduardo Martins Márcico, diretor da Policlínica Naval de Manaus, neste ato representando o comandante do 9º Distrito Naval. A Sua Senhoria Capitã Enfermeira Ana Lu Ronda, representando a Polícia Militar do Amazonas. A Sua Senhoria, Segunda Tenente Larissa Damasceno e Silva, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. E a Sua Senhoria, Doutora Onilda de Abreu da Silva, presidente da Comissão Médica de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, neste ato representando a OAB. Neste momento, convido a todos em posição de respeito a cantarmos o hino nacional brasileiro.
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura sobre o nosso homenageado. Dr. Mariano Brasil Terraças chegou em Manaus em dezembro de 75, proveniente de São Paulo, a convite do Dr. Edson Sarquis e o apoio do Dr. João Lúcio para implantar a especialidade da cirurgia cardiovascular. Nasceu em 47, na localidade de Epitaciolândia, no Chapuri, no Acre. Fez seus estudos na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo em 71, onde iniciou seu aprendizado em cirurgia cardíaca com o professor João Hugo Felipozzi, o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia cardíaca no Brasil. Após a conclusão, fez sua especialização no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e no Hospital da Beneficente Portuguesa de São Paulo. Em Manaus, em 76, começou a atender na Santa Casa de Misericórdia e na Clínica Cirúrgica do Amazonas, tendo iniciado as primeiras cirurgias vasculares de alta complexidade para tratamento de aneurismas da aorta e das obstruções arteriais. Ingressou naquele ano na Faculdade de Medicina da UFAM por meio do professor João Lúcio, onde começou a lecionar cirurgia vascular e cardiovascular. Convidado pelo comendador José Cruz, em 77, criou o Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital da Beneficente Portuguesa de Manaus, onde deu início ao implante de marca-passos cardíacos, as cirurgias de cardiopatias congênitas para correção de persistência do canal arterial e de coacitação da aorta, com a colaboração dos cirurgiões José Carlos de Andrade, Enio Búfalo, Pedro Aurélio, Salvador Gonçalves e do perfusionista Antônio Lucas, que vinha de um treinamento com o professor Zerbini. Deu início às primeiras cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, realizando cirurgias para correção de CIA, comunicação interatrial, cirurgia de trocas de válvulas mitral e aórtica e revascularização do miocárdio, ponte de safena. Fazia o pós-operatório numa sala de recuperação instalada no centro cirúrgico, que posteriormente deu lugar à primeira UTI na Beneficente Portuguesa e um PS cardiológico. Em 78, foi fazer o mestrado e doutorado em cirurgia cardíaca na Faculdade de Medicina da UFRJ, sob orientação de Vigande Jopper, Humberto Barreto e Antônio Jasbic. Em 79, chegou a Manaus o cirurgião Juan Villa Beneito, residente do professor Zerbini, que começou a fazer cirurgia cardíaca no Hospital da Santa Casa de Manaus e depois no Hospital Prontocor, tendo como perfusionista Antônio Lucas. Dr. Mariano Terraças retornou a Manaus após a conclusão de seu doutorado, retomando suas atividades cirúrgicas na Beneficente Portuguesa e fundou o INCOR, onde operou pacientes particulares e convênio de 86 a 2012. Durante todo o tempo, contou com apoio e colaboração de eminentes colegas de São Paulo, tais como Enio Búfalo, Honório Palma da Fonseca, João Branco, José Carlos de Andrade e Walter Gomes. Da Escola Paulista de Medicina, Euríclides Zerbini, Adib Jatene, Fábio Jatene, Noedir Stolfe e Marcelo Jatene, do INCOR São Paulo. Jarbas Dinquicem, Cambara, Magali Arraes, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo, e Beatriz e Glaucio Furlaneto, da Beneficente Portuguesa de São Paulo. Em 94, credenciou o Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Getúlio Vargas pelo SUS e, como diretor clínico, criou as residências médicas em cirurgia vascular, cardíaca e cardiologia para a formação de novos especialistas. Contou com a colaboração e parceria de cirurgiões como Álvaro Soeiro, Fausto Vieira, Marcelo Nunes de Souza, Luiz Alberto, Fausto Depina, Anderson Terraças, Silas Avelar e Jorge Butel, primeiro especialista com formação em cirurgia cardíaca treinado em Manaus, seguido por Silvano Baraúna, Max Ney Gomes do Nascimento, Antônio Osman, Alcenor Tonan, Dorian Cardoso, Valfran José Rojas e Abílio Nunes. Em 2004, convidado pelo reitor da UFAM, transferiu o serviço de cirurgia cardíaca para o Hospital Universitário Francisca Mendes, que se transformou no centro de referência em cardiologia e cirurgia cardiovascular, sob a responsabilidade técnica de Mariano Terraças, onde já foram operados mais de 5.000 pacientes adultos e crianças. Sempre contou com o apoio de uma equipe multiprofissional, com destaques para Eliana Garcia, Marlúcia do Nascimento, Cátia Colseiro,
Rovanda Sena, Simão Maduro, Ronaldo Camargo, Sueli, Ana Cláudia Prieto, como cardiologistas, e Antônio Lucas e Henrique Florentino na perfusão, Joana Dark, Maria Cristina da Silva, Joana Seixas e Ediane na instrumentação, entre outros. É coordenador dos programas da UFAM, da Liga de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular da UFAM, UEA, FMNL e do Clube do Coração. Hoje, Manaus é um importante polo da especialidade da região Norte-Nordeste e conta com 14 cirurgiões especializados em cirurgia cardiovascular. Dr. Mariano Terraças é atualmente presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular pelo período de 2017 a 2019. Pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Manaus, Dr. Mariano Terraças recebe esta homenagem. Em nome dos vereadores da 17ª legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem aos 39 anos da primeira cirurgia cardíaca no estado do Amazonas, ao professor doutor Mariano Brasil Terraças, e para fazer esta honraria, convidamos o vereador Fred Mota. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus parabeniza o professor doutor Mariano Brasil Terraças em comemoração pelo 39º ano de realização da primeira cirurgia cardíaca realizada no estado do Amazonas e pelos relevantes serviços prestados à sociedade e a esta cidade. Assinam comigo o vereador Wilken Barreto, presidente da Câmara, vereador Fred Mota, autor da propositura. Manaus, 20 de julho de 2018. Plenário Adriano Jorge. Neste momento, convidamos o vereador Fred Mota para fazer a homenagem aos 39 anos da primeira cirurgia cardíaca no estado do Amazonas, aos cirurgiões da SOCIAN, Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Amazonas, ao Dr. Mariano Brasil Terraças, Diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Manaus confere ao Dr. Mariano Brasil Terraças o diploma de honra ao mérito em homenagem aos 39 anos de realização da primeira cirurgia cardíaca do estado do Amazonas e pelos seus relevantes serviços prestados aos nossos municípios e a toda a sociedade amazonense. Vereador Wilken Barreto, presidente. Vereador Fred Mota, autor da propositura. Parabéns. a entrega do certificado ao Dr. Jorge Butel Tavares. Isso é uma pequena lembrança da nossa Câmara,
e do povo do nosso Estado. Muito obrigado, viu? A homenagem também ao Dr. Anderson da Silva Terraças. Dr. Anderson da Silva Terraças. Essa também é uma pequena homenagem da nossa 17ª legislatura e do povo do Estado do Amazonas. Parabéns. Neste momento, convidamos o vereador Fred Mota para fazer o seu pronunciamento. Convido o nobre vereador Dr. Everton Vanderlei, que assuma a presidência dos trabalhos enquanto faço o meu pronunciamento. Nobre vereador Fred Mota, fique à vontade, a tribuna é toda sua. Senhoras e senhores, Dr. Mariano Terrazas, convidados, amigos, familiares, tive o privilégio, a satisfação de conhecer este homem, que já ouvia falar muito a seu respeito. Deus lhe deu a capacidade de, através de suas mãos, salvarem vidas. E lá se vão 5.000 vidas. O Senhor, quando deixou sua pequena Chapuri, esforçou-se, dedicou-se para aprender e trazer de volta ao Estado do Amazonas os seus conhecimentos. E olha, pelas mãos do professor Dr. João Hugo, o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia no Brasil. Dr. Mariano passa nesta faculdade. E é um dos primeiros, ou o primeiro, a realizar a primeira cirurgia. Seus frutos foram plantados, doutor Mariano, foram regados com a mais fértil da terra. Hoje seus filhos já seguem o seu caminho, já têm a preocupação de salvar vidas. E ele me dizia, 406 crianças já passaram pela cirurgia. Meu nobre doutor Everton, Vossa Excelência, que é médico. 186 crianças estão nas filas. Já se passaram 39 anos. E a última pergunta que eu fiz ao doutor Mariano, conversando com ele, doutor Mariano, por que nós ainda não fizemos o transplante de coração? Eu vou deixar essa interrogação para vocês. Será se é falta de capacidade, falta de formação que esse homem fez? Nós temos 12 UTIs, realizamos cerca de 40 cirurgias por mês. 6 estão paradas. 6. Se as 12 estivessem funcionando, nós teríamos mais pessoas sendo salvas. Essa interrogação do transplante de coração diminui, doutor Mariano. Falta, sim, compromisso
E eu aqui peço desculpas, como político, porque esse compromisso é dos políticos, sim. Muito se desviou da saúde, muito se deixou de fazer na saúde. E este homem, que ora está sendo homenageado, está deixando o legado de cirurgiões prontos a qualquer momento a se fazerem o primeiro transplante de coração. Aqui eu faço um apelo ao nobre subsecretário de Saúde, que leve essa preocupação ao nosso secretário. Pelas redes sociais, pela nossa televisão, eu faço um apelo ao senhor governador do estado. Vamos reabrir as 6 últimas UTIs que faltam. São 406 crianças que estão na fila. Vidas que podem ser salvas. Instrumento nós temos. Capacidade nós temos. Um homem que se dedicou a vida toda a servir, a fazer o bem, e quer fazer muito mais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado, em nome do povo amazonense. Tenho dito, senhor presidente. Quero convidar o vereador Everton Vanderlei para fazer o seu pronunciamento. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, ao nobre vereador Fred Mota pelo convite e parabenizar como parlamentar, parabenizar como médico, que durante minha formação passei pelo professor Mariano. Na pessoa do Dr. Jorge Butel, da enfermeira Mônica, dou as boas-vindas aos convidados que aqui estão. E na pessoa do senhor Silvio Pulga, reitor, dou minhas boas-vindas aos que estão na mesa nesse momento. Eu que fui aluno do professor Mariano, o Anduá, hoje o FAM, tenho hoje o privilégio de estar aqui nesta tribuna, participando desse evento, juntamente com demais amigos, colegas de profissão, convidados, amigos também do gabinete. É muito honroso estar aqui presente. Sei o quanto é difícil exercer essa profissão, hoje, na atual situação que o Sistema Único de Saúde se encontra. Vi o nobre vereador Fred Mota falando sobre UTI, sobre as UTIs, e hoje é lamentável que tenhamos somente UTIs na nossa cidade, somente na capital do estado, que é Manaus, e em nem mais um outro polo do nosso estado. Então, deixo aqui também, como parlamentar, e principalmente como médico, o pedido, o chamado, junto aos governantes maiores e gestores desse estado. Professor Mariano, meus parabéns, sucesso, luz, e que Deus o abençoe cada vez mais. Tenho dito. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas. Senhor vereador Fred Mota, que nessa sessão solene preside este ato, professor Mariano Terrazas, seu nome quero saudar todos os membros da mesa, também o vereador Everton Vanderlei. Gostaria de saudar
os familiares do professor Mariano, todos os convidados, todas as pessoas presentes nesse plenário, e essa que é a casa do povo de Manaus, que é a Câmara Municipal de Manaus. E eu, como manauara, aqui nascido, tenho muito orgulho sempre que venho a esta casa, porque aqui é onde ecoa os anseios do povo de Manaus. E quando o povo de Manaus, através dos seus legítimos representantes, que são os nobres vereadores, por unanimidade, reconhecem no professor Dr. Mariano Terrazas, professor há 42 anos da então Universidade do Amazonas, agora Universidade Federal do Amazonas, todo o seu trabalho, juntamente com a equipe que aqui já foi citada, de pessoas que trabalhavam junto com o professor Mariano para salvar vidas. E também por toda a atividade de formação que ele liderou para termos outros médicos tão qualificados ou até mais qualificados do que ele, porque o grande prazer do professor é ver os seus alunos o superarem. Esse é o grande prazer. Então, quando o professor Mariano olha para um ex-aluno e o vê como um cirurgião da seu naipe ou até mais qualificado, eu tenho certeza que esse prazer ele tem, porque essa é a grande responsabilidade do grande professor, é formar pessoas mais qualificadas do que ele próprio. E quando esta casa entrega essa honraria ao professor Mariano Terrazas, que na pessoa dele se personifica todos aqueles já citados das suas equipes que ele trabalhou, eu, enquanto dirigente máximo da instituição, não poderia faltar, professor Mariano, a essa homenagem, porque eu preciso dizer claramente que quando a Universidade Federal do Amazonas, há mais de 10 anos, foi instada pelo governo do Estado para que assumisse o Hospital Francisca Mendes, esse hospital que tem uma trajetória a partir dessa assunção da universidade, no âmbito de cirurgia cardíaca, lá estava o professor Mariano e toda a sua equipe para, atendendo esse chamamento do governo estadual, transformou aquele hospital no hospital de referência em cirurgia cardíaca no nosso estado. Então, professor Mariano, quero dizer de forma pública o nosso agradecimento da Universidade Federal do Amazonas por tudo que o senhor fez na formação de jovens médicos para o nosso estado e para o Brasil, e também na consolidação do que é hoje o Hospital Universitário Francisca Mendes, que é o hospital de referência em cirurgia cardíaca no norte do Brasil. Muito obrigado por tudo, professor Mariano. Tenho dito. Queremos convidar para fazer o seu pronunciamento a sua senhoria, o senhor Jean Marcelo Chaves de Almeida, subsecretário municipal de Gestão Administrativa e Planejamento da Censa, representando a Prefeitura de Manaus. Boa tarde, presidente, vereador Fred Mota. Boa tarde, vereador Everton Vanderlei, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros da mesa. Boa tarde à senhora Creuza, a esposa do doutor Mariano, no qual aqui eu cumprimento toda a família e os demais presentes aqui nessa bela homenagem. Estou representando hoje o prefeito Arthur Virgílio Neto nessa solenidade mais do que merecida por tudo que nós já ouvimos hoje aqui, que foi tratado sobre a relevância dos serviços do doutor Mariano para o Estado do Amazonas, para a saúde do Estado do Amazonas. Represento também o secretário de Saúde do município, doutor Magaldi. E dizer que é uma satisfação poder estar homenageando o doutor Mariano. É sempre uma satisfação quando a gente vê profissionais da nossa área da saúde que enfrentam a luta diária sendo homenageados. Então, é um motivo de felicidade nossa. E também parabenizar o vereador Fred Mota pela iniciativa, pela propositura, e dizer que é
falar do profissional do gabarito, do Dr. Mariano, com o currículo que a gente conhece e que já formou tantos profissionais aí, é fácil aceitar e ver que essa homenagem é justa. Então, em nome do prefeito, dos munícipes de Manaus, queria dar os parabéns, doutor Mariano, pelo seu trabalho e que Deus permita que o senhor continue podendo formar tantos profissionais para seguir o legado que o senhor está deixando e que ele lhe permita ainda muitos anos salvando vidas e dando saúde para muita gente aqui no nosso município. Então, obrigado a todos, é isso. Parabéns mais uma vez, doutor. Neste momento, convidamos o professor Dr. Mariano Brasil Terraças, presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor vereador Fred Mota, excelentíssimo senhor reitor, magnífico reitor Silvio Pulga, em nome dos quais eu saúdo todas as autoridades da mesa composta, minha família, meus amigos, meus colegas de profissão, meus netos. É com grande satisfação e honra que eu recebo essa homenagem. E essa caminhada que nós iniciamos aqui no Amazonas, em 1975, foi uma caminhada longa, cheia de atalhos, cheia de dificuldades, mas também cheia de alegrias. A maior satisfação não foi tanto fazer as primeiras cirurgias cardíacas no estado do Amazonas. A maior satisfação começou a se concretizar quando eu pude fazer da especialidade, a cirurgia cardiovascular, uma especialidade que fosse praticada por um grupo de profissionais treinados para levar a cirurgia cardíaca, para trazer a cirurgia cardíaca ao estado do Amazonas. E esse trabalho começou lá nos idos de 1994, no Hospital Getúlio Vargas, quando instado para recuperar um projeto de montar a cirurgia cardíaca no serviço público através do Hospital Getúlio Vargas, em 1982, quando eu terminei meu doutorado, e que tentamos fazer aprovar esse serviço no Hospital Getúlio Vargas e não conseguimos, porque o diretor daquela época achou que a cirurgia cardíaca era muito avançada e que devia priorizar as cadeiras básicas, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e por aí vai. Então, esse nosso primeiro projeto ficou adormecido e sempre perturbou a mim e todos os meus amigos e formadores da minha profissão de São Paulo, que havia necessidade de implantar a cirurgia cardíaca no serviço público do Estado. E nós conseguimos isso através de um artefato. Instituir o serviço no Getúlio Vargas, fazer um convênio interinstitucional entre a Universidade de São Paulo, Escola Paulista de Medicina e a UFAM, e através desse mestrado, doutorado em cirurgia vascular, em cirurgia cardiovascular, formar profissionais para me ajudarem a montar a cirurgia cardiovascular no estado do Amazonas. E nós conseguimos isso através da residência médica de cirurgia cardiovascular, através dos cursos de mestrado e doutorado em vascular, e, fruto disso, desse trabalho, nós demos para a universidade, senhor reitor, 5 doutores e 3 mestres na especialidade,
e 11 especialistas em cirurgia cardiovascular. Nós homenageamos hoje o primeiro aluno da residência que acreditou no projeto de cirurgia cardiovascular, que foi o Dr. Jorge Butel, professor Jorge Butel, professor da Universidade do Estado do Amazonas. Foi o primeiro, depois de ele ter concluído 3 anos de cirurgia geral. Aí me procurou que queria fazer cirurgia cardiovascular. E no metade desse percurso, vendo as minhas dificuldades para tratar as crianças cardiopatas, me acompanhando nesses prontos socorros, operando em condições precárias nos hospitais, ele falou para mim: professor, eu quero fazer cirurgia cardiopediátrica, eu quero me especializar. E eu dei todo esse apoio, e hoje aí nós estamos com realmente o fruto desse trabalho. Então, quando eu vejo que conseguimos acabar com os doutores Varig, Transbrasil e VASP, porque eram os doutores da cirurgia cardiovascular, eram as 3 companhias de aviação que faziam tratamento fora do domicílio, e o Estado mandava e gastava fortunas de dinheiro mandando os pacientes para se operar fora de Manaus. Acabamos com o TFD em cirurgia cardiovascular no Estado do Amazonas, tanto em cirurgia de adulto e em cirurgia cardiopediátrica. Isso representou uma enorme economia para o Estado. Imaginem vocês, já foram operados 4.300 adultos de cirurgias cardíacas no Francisca Mendes e outros 380 no Hospital Getúlio Vargas. Imagina o que seria de TFD, quase 5.000 pacientes adultos indo fazer TFD. Imagina o que seriam esses bebês com cardiopatias congênitas. Já foram operados 406 crianças, bebês, se precisassem de TFD para fazer as cirurgias fora do Estado. Bebês que não podem ir de avião comum, tinham que ir de UTI no ar. Imagina o que seria isso de gastos para o Estado. Então, isso é que me dá mais orgulho e satisfação desse trabalho, de ter trazido para o Estado, de ter trazido para o doente cardiovascular a oportunidade de eles se tratarem com qualidade aqui no Estado do Amazonas. Hoje, se vocês perguntam aos pacientes do Francisca Mendes se eles querem operar fora, nenhum deles vai querer operar fora. Eles querem se operar aqui. Então, nós valorizamos e fizemos do Francisca Mendes o centro de referência do Estado e um hospital respeitado no Brasil. A tal ponto que também me orgulha ter sido agraciado pelos meus colegas do Norte e Nordeste ao me elegerem presidente da sociedade em reconhecimento a esse trabalho. Porque nós aqui no Amazonas hoje somos polo de excelência em cirurgia cardiovascular, tanto de adulto quanto de criança. E esse trabalho não é só trabalho meu, foi trabalho de uma equipe, não só de médicos cirurgiões, como de médicos clínicos. E aqui está uma grande colaboradora minha, a doutora Marlúcia, que também é daqueles idos e que formou dezenas de cardiologistas especialistas dentro desse projeto de implantação da cardiologia de alta complexidade no Estado do Amazonas. Eu aprendi que um empreendimento desse não se faz sozinho, ele se faz com uma equipe muito grande de profissionais. E foi isso que eu consegui fazer com que esses profissionais aderissem a esse projeto e deram o melhor de si e mostraram que foram pontos positivos, sim. Eles ajudaram, eles também merecem esse reconhecimento. E quando eu recebo esse reconhecimento, eu estendo esse reconhecimento a todos eles, não só médicos, equipe multidisciplinar. Aqui eu tenho instrumentadoras, tenho o Lucas aqui, que foi nosso perfusionista, primeiro perfusionista. Enfim, é uma pleiade de pessoas que são necessárias para fazer uma cirurgia cardiovascular. Não se faz cirurgia cardiovascular sozinho, se faz cirurgia cardiovascular com equipe de médicos altamente capacitados,
de enfermeiros altamente capacitados, de fisioterapeutas, de psicólogos, enfim, de uma pleiade de profissionais para a coisa dar certo. Senão, não dá certo, não funciona. O cirurgião não pode cuidar sozinho do paciente. Ele precisa do cardiologista para indicar, para cuidar no pós-operatório. Ele precisa de todo mundo para a coisa funcionar, porque é uma alta complexidade. E a gente tem que ser humilde, trabalhar em equipe e vencer todas as circunstâncias. Nada foi fácil. O transplante, como o nosso vereador falou aqui, nós estamos batalhando no transplante desde 2014. Já treinamos toda a equipe multidisciplinar, a tal ponto que essa equipe funciona no Francisca Mendes, faz atendimento dos pacientes que têm indicação para transplante. São 40 pacientes na fila de espera de transplante. Enquanto a gente não foi liberado para fazer o transplante, nós estamos mandando fazer lá no INCOR, em São Paulo, ou em Fortaleza, lá no Ceará. E eles voltam para cá transplantados e somos nós que cuidamos deles. Então, vejam bem, por que então nós não fizemos o transplante? Porque o transplante ele é muito judicializado. Só se pode fazer transplante com autorização do governo federal, do Serviço Nacional de Transplante. Eu posso fazer transplante, sei fazer transplante, o doutor Jorge sabe fazer transplante, mas enquanto a gente não tiver essa autorização do Serviço Nacional de Transplante, não podemos fazer transplante. E essa autorização não é dada ao doutor Mariano e equipe, é dada à instituição. É a instituição Hospital Francisca Mendes que tem que estar apta, com todos os seus profissionais, para poder tocar um programa de transplante cardíaco. Então, para essa instituição ser autorizada, precisa que o governo autorize, precisa que a Secretaria de Saúde credencie o hospital e autorize. E isso é que nós estamos lutando. Mas existem nuvens brancas no horizonte. A Secretaria já nos chamou, já tivemos uma reunião, e ela está começando agora a fazer esforços para que, em 2019, aconteça o transplante finalmente. Esse, então, vai ser a maior satisfação que nós vamos ter, porque eu me lembro que quando o Zerbini foi fazer o primeiro transplante no João Boiadeiro, nós, na Santa Casa com Filipose, treinávamos em cachorros fazer o transplante. Eu preparava os cachorros para o doutor Filipose fazer os transplantes. E era um desejo dele fazer o transplante. Mas o Zerbini foi mais rápido e fez primeiro do que ele o transplante. O Zerbini, o Adib Jatene, o Luedi Stolfi, todos eles vieram no Amazonas várias vezes. Todos eles emprestaram solidariedade e apoio a nós aqui no Amazonas. E eu agora rendo publicamente a minha homenagem a esses pioneiros da cirurgia cardíaca no Brasil, que não deixaram de olhar para nós aqui no Amazonas. Então, agradeço a todos aqueles que me ajudaram a chegar aqui, agradeço ao vereador Fred Mota por reconhecer esse trabalho, na minha pessoa, mais extensivo, a todos aqueles que deram sua colaboração e participaram para que a situação chegasse no ponto que chegou. E esperamos, cada vez mais, que o Amazonas seja um polo, não só do Amazonas, mas de toda a região norte, seja o polo líder de toda a região norte e nordeste do país. Muito obrigado. Nesse momento, convido a todos para ouvirem o hino do município de Manaus. Grande, livre e radiante.
Eu queria quebrar o protocolo um pouquinho. Você, naquele dia, você disse que pastor também, quando pega microfone, não quer largar mais, né? Não é só político, não. E aqui no início da nossa... No início do nosso roteiro aqui, nós vamos ter que mudar futuramente também. Porque aqui fala que um breve histórico, né? Uma breve leitura. Mas já ficou comprovado que não tem breve, não. Com esse currículo do doutor Mariano, agora acabou-se esse breve. Eu queria agradecer também ao nosso amigo Lucas, está por aí. Lucas, perfusão, vamos aplaudir. Doutor Mariano me dizia que, quando está operando, o coração fica na mão do Lucas. Ele que é responsável de manter o coração vivo. Por falar em coração vivo também, doutor Mariano, eu queria saudar aqui a amiga Érica Andressa. Cadê você, Érica? Fica de pé para a gente te ver. A Érica, eu não vou falar a idade dela, mas ela está com 6 meses que fez a sua cirurgia nas mãos do doutor Mariano. E ela disse, aquele é um anjo. Agradecendo a Deus pelo ofício e usando as prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada a reunião solene em homenagem aos 39 anos da primeira cirurgia cardíaca do estado do Amazonas e em homenagem ao professor doutor Mariano Brasil Terrazas, convidando a todos para um pequeno coquetel aqui ao lado. Declaro encerrada essa sessão.